Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer estou aqui para ministrar para vocês mais uma super aula de dicas. Essa é uma aula diferente, é uma aula orientativa para você que vai fazer o concurso do Tribunal Regional Eleitoral da 23ª Região, domingo próximo agora, dia 15 de maio de 2011, ok? Gente, essa aqui é uma aula de dicas. Dicas para a disciplina Noções de Gestão Pública. Essa matéria, Noção de Gestão Pública, Noções de Gestão Pública, todos os cargos do edital está cobrando essa disciplina. Então o professor aqui separou 25 dicas especiais para você. Estudei todo o edital, todo o material, fiz uma seleção de 25 potenciais assuntos que poderão ser cobrados na sua prova. Tá? 25 assuntos. Gente, com todos os cargos cobram essa disciplina? Sim, cobram. Mas tem cargos que serão 15 questões, tem cargos que serão o quê? 10 questões de prova. Legal, gente? 15 e 10. Nessas 25, eu posso falar para vocês o seguinte, na prova de 15, olha, com certeza 7 questões estarão lá. E na prova de 10 questões, 5 questões estarão lá. Ou seja, isso fará de você fará que você vai adquirir um grande diferencial competitivo. Assistam essa aula no mínimo 2 vezes de ponta a ponta. Tá? Você está querendo esse material, esse slide. Como que eu vou conseguir, professor? É fácil. Você vai acessar o nosso site, que está aqui no rodapé, www.lacconcursos.com.br. De novo, www.lacconcursos.com.br. Vai se cadastrar no site. Vai acessar a área restrita do aluno e lá em aulas gratuitas vai selecionar super dicas do TRT 23ª Região e você terá as aulas e além das aulas você terá acesso a esses slides para vocês, ok? Aula importante, uma aula para deixar você, para aquela lapidada final, para deixar você bastante competitivo na hora da prova, ok? Tranquilos? Então vamos lá, gente, vamos para a nossa super dica, serão 25 dicas, né? Primeira super dica para vocês, processo organizacional. Gente, processo organizacional. Processo organizacional é o primeiro item do edital de noções de gestão pública. Expliquei para vocês em sala de aula, expliquei para vocês aqui na internet. O que o professor explicou? Que o processo organizacional é uma resultante, uma derivação do processo administrativo, não é isso? O que vem a ser o processo administrativo, gente? Ó, um fluxo, não é isso? Onde você tem aqui, ó, planejamento, não é isso? Organização, direção e controle, não é isso? E controle. O processo organizacional é uma derivação do processo administrativo, na qual foram incluídas mais 2 funções, 2 novas funções do processo administrativo. A primeira nova função é a da comunicação. E a segunda função é da avaliação. E o processo organizacional, esse assunto assim, fluxo transversal e fluxo circular, são derivantes, deriva da onde? Deriva do processo da etapa comunicação, ok? Vamos lá, devagar, preste muita atenção no professor. Processo organizacional. Quais são as etapas? Ó, primeiro, planejamento. Segundo, organização. Terceiro, direção. Quarto, comunicação. Quinto, controle. Sexto, avaliação. A dica para a prova é na função comunicação. E do assunto comunicação, a dica da prova chama-se fluxo transversal de comunicação e fluxo circular de comunicação. Bacana? Dica da prova. Então, a dica do professor, que na prova você irá encontrar alguma questão que irá cobrar sobre o fluxo transversal ou sobre o fluxo circular. Mas professor, já esqueci que é esse cara.
Me dá uma luz? Sim, vou te dar a luz. Vamos lá, gente. Vou fazer a leitura do conceito do fluxo transversal para vocês e logo em seguida o circular. E vou fazer uma breve explicação e vou partir para a segunda super dica para nós. Ok? Bacana? Então vamos lá. Fluxo transversal, né? Nas organizações orgânicas e flexíveis, uma grande tendência que altera o tráfego das informações. Essa tendência incentiva a todas as pessoas a interagir com diversas áreas, dando o seu nome de fluxo transversal e longitudinal. Significa que o fluxo de comunicação pode para todas as direções, chegando a todas as unidades setoriais. Então isso é um fluxo que? Transversal. Gente, fluxo de comunicação. Eu disse que a dica é fluxo transversal e circular. Tem outros fluxos. Fluxo de baixo para cima. Fluxo de cima para baixo. Fluxo horizontal, onde as comunicações, gente, ó, de cima para baixo. Exemplo, uma ordem. Faça isso. O cara que está em cima está mandando baixo, não é isso? Ó, a comunicação é o quê? De baixo para cima. Nessa comunicação há o quê? Há o poder da hierarquia. De baixo para cima, professor. Você está comunicando, o chefe, ó, cumprir a sua ordem. Então está de baixo para cima. Fluxo na horizontal. Na horizontal significa dizer que você está com seus pares. Está avisando seus pares em relação a determinado assunto. E o transversal, ele vai ser em todos os sentidos, todas as direções. Como, professor? Uma circular, que é para todos, tanto uma circular, ela vai ser o quê? O exemplo para todos. Então, fluxo transversal, tem que saber, dica para vocês, que ele vai ter um fluxo de todas as direções, chegando a todas as unidades da organização. Bacana? Essa é a dica. Fixe isso na sua cabeça, isso é um modelo mental para vocês. Fluxo transversal. Fluxos circulares. Fluxo circular. Vamos lá. Abarca todos os níveis, sem se ajustar às direções tradicionais. Quais direções tradicionais? De baixo para cima, de cima para baixo, horizontal. E seu conteúdo pode ser tanto amplo quanto maior o grau de aproximação das relações interpessoais entre os indivíduos. Este tipo de fluxo favorece a efetividade em muitas organizações. Gente, atenção. Isso aqui também é o quê? É um fluxo que não vai ter regra básica de direcionamento. A principal característica do fluxo circular para os demais fluxos comunicativos está aqui. Você tem que encontrar, na prova vai estar afetividade. Relacionamento o quê? Interpessoal com as pessoas. Então, se o fluxo de comunicação lá, vocês encontrarem na questão essas palavras, fluxo interpessoais, afetividade, trata-se de um fluxo o quê? Circular. Bacana? Então o xizinho vai ser o quê? No circular. Pronto. A primeira super dica para vocês, fluxos comunicativos transversais e o fluxo o quê? Circular. Bacana, gente? Bacana. Isso é muito importante na prova de vocês, né? Dica número 2. No edital está escrito claramente gestão estratégica do Poder Judiciário. E além da gestão estratégica do Poder Judiciário, está escrito o quê, gente? Está escrito lá, resolução número 49 e a resolução número 70 do Conselho Monetário. Conselho Monetário, professor, aqui não é aula de conhecimentos bancários, aqui é uma aula de quê? De noções de gestão pública. Conselho Nacional de Justiça. Dica número 2. A possibilidade de cair alguma coisa dessa resolução 70 é gigante, 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 gigante. No TRF da primeira região caiu. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, salvo engano, ou foi de Rondônia, caiu também isso aí e deve repetir nesse concurso. Mas por que, professor, que esse cara é importante? Porque lá é a gestão estratégica do judiciário. Como toda gestão estratégica, nós temos o quê? A identidade estratégica da organização, composta pela missão, pela visão, valores, os temas e os objetivos. Pessoal, pensa comigo. Você não acha que a banca vai querer saber se você sabe qual que é a missão do Poder Judiciário? Sim, claro que a banca vai querer saber. E onde que está isso, professor? Gente, isso está aqui, ó, na resolução 70. Eu vou transcrever esses temas para vocês,
Mas repito, leia essa resolução antes da prova. Ali deve estar uma questão na sua prova. E uma questão vai te colocar acima de centenas de candidatos. Vamos lá. Qual que é a missão da justiça? Realizar a justiça. Gente, isso está cara da Fundação Carlos Chagas. Isso é cara da prova, lá está o perfil da prova. Qual que é a visão do judiciário? Tem que saber? Tem que saber. Você está fazendo um concurso para o Poder Judiciário. E você não vai saber a missão do seu órgão? É inconcebível. E a banca examinadora pode querer saber isso de você perfeitamente. Então, qual que é a visão do judiciário? Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Tá? E paz social. Então, essa é a visão. Quais são os valores do judiciário? Credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência. São o que? Os valores do judiciário. A banca examinadora pode falar o seguinte para vocês, que esses valores não são valores, está errada. Ou pode afirmar, esses são valores? Sim, isso vai marcar correto. Ou pode falar que esses valores tratam-se de quê? De uma visão. Que esses valores tratam de uma missão. Não é, missão é uma coisa, visão é outra e valores é outro. Bacana? Dica número 2, então, é a resolução 70. Nessa resolução, tem definido, gente, 15 objetivos estratégicos. Em 8 temas centrais. Professor, e aí, tem que decorar? Eu acredito que não, mas é importante você fazer uma leitura com bastante prudência, bastante calma, desses 15 objetivos dos temas estratégicos, ok? Os temas estratégicos, como são 8, eu vou fazer a leitura para vocês. Ó. Então, o primeiro tema estratégico da gestão estratégica do judiciário é a eficiência operacional. B, acesso ao sistema de justiça. C, responsabilidade social. D, alinhamento e integração. E, atuação institucional. F, gestão de pessoas. G, infraestrutura e tecnologia. E H, orçamento. Bacana, legal. Dica número 2, que é a resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. Ok. Dica número 3. Dica número 3 é o seguinte, o assunto planejamento estratégico. Professor, mas planejamento estratégico é gigante. Ok. Mas a dica está pontuada para vocês. Ó, 2 dicas em uma. 2 dicas. Pode cair 2 questões? Claro que pode. Assunto importante. É importante. A administração pública quer pessoas que têm noções. Quer selecionar candidatos, recrutar candidatos que tenham noções do que é de planejamento. Então, nesse assunto, estou passando para vocês a metodologia SWOT. Nada a ver com polícia. Tá? A metodologia SWOT é uma ferramenta da administração para você elaborar o planejamento estratégico. E as estratégias mais adequadas. Bacana? Então, nesse assunto. Professor, eu não consegui assistir os vídeos, professor. Eu não assisti sua aula. Por favor, professor, me socorra. Fala um pouquinho sobre esse SWOT de polícia aí. Primeiro, não tem nada de polícia. Eu vou socorrer, vou quebrar seu galho. Olha aqui. Tá? SWOT, né, gente? SWOT é análise SWOT, uma ferramenta, né? Então, primeira coisa, gente. Sei que está pequena a letra aqui. E desculpa pelo meu inglês, viu? Eu tenho estudado, feito curso de inglês, ouvindo um filme, assistindo um filme, mas o inglês é difícil aprender esse cara. SWOT vem o quê? Do inglês, ó. S, string. W, winners. O, opportunities. E T, chances. Ok? Então o quê? Olha só. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então o que significa análise SWOT, né? Significa, gente, uma análise ambiental de pontos ambiental interna e externa. Vamos ver se eu tenho aqui. Isso, está aqui. Então, olha só, vou passar aqui. Então, é uma análise o quê? Ambiental interna e externa. Bacana? Interna, você vai analisar o quê? Os pontos fracos e os pontos fortes. Os pontos fracos também é chamado de quê? De debilidades. Os pontos fortes, fortalezas. Análise ambiental externa vem a ser o quê? Análise ambiental externa, o quê? Das oportunidades e das ameaças. Aí que vem o nome da SWOT. A partir do cruzamento dessas duas análises, nós temos 4 resultados. Por exemplo,
se no planejamento estratégico, se no diagnóstico a organização tem predominância de pontos fracos e predominância de ameaças, ela está no estágio de sobrevivência. A organização está com grandes problemas. Pode cair? Claro que pode. Ou se pode. A organização, ela é boa no que faz. Ela tem predominância de pontos fortes. Mas ela está passando sérias ameaças. Por exemplo, gente, com grande concorrência. Então ela vai estar no estágio de manutenção. Então a manutenção é a predominância de pontos fortes com as ameaças. Está em um grau de vulnerabilidade. Agora, a empresa é ruim no que faz. Perde para si mesma. Pô, perde para si mesma, então ela é o quê? Ela tem o quê? Predominância de pontos fracos. Só que ela trabalha na onde? No mercado bastante potencial. Então tem o quê? Grandes oportunidades. Está na fase de crescimento. Professor, eu não enxerguei, não entendi. É fácil. Eu moro em Cuiabá, adoro Cuiabá. Tem um bairro aqui gigantesco perto da minha casa, CPA. Deve morar nesse bairro aí umas 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Grande, gigante. Nesse bairro de 100 mil pessoas tem um churrasquinho só. O cara vai vender churrasquinho? Vai vender bastante? Um só, 100 mil. Mas professor, o churrasquinho dele é frio, é cru. Mas vai vender? Vai vender. Por quê? Porque ele tem muitas oportunidades. Ele é ruim no que faz. Se ele fosse bom no que faz, não é isso? Ele teria fortes, com oportunidade de ter um estágio de desenvolvimento. Bacana? Então vamos voltar aqui nossas dicas. Isso tem que saber. Isso é matriz SWOT, análise SWOT, é uma metodologia para se identificar o quê? Para se identificar a estratégia mais adequada. Dica número 3, né?